Olha, nem tudo que sai é verdade, né? Primeiro a gente tem que pontuar isso daí. Posso falar com você com muita naturalidade que 80% das coisas que saíram não são verdades. Entendeu? Então, assim, se toda hora que for noticiado uma coisa que não está acontecendo, a gente tiver que vir aqui dar explicação, a gente vai ter que vir aqui todo dia. Então é se blindar, resolver os problemas que todos os clubes têm internamente e seguir. Eu acho que o nosso grande problema hoje é conseguir vencer. Entendeu? Então é nisso que a gente está se apegando, resolver isso o mais rápido possível. Nós, como eu falo, nós somos todos, e procurar vencer para classificar. Não tem como a gente tentar todo dia vir desmentir uma coisa que não aconteceu, ou tentar diminuir uma coisa que aumentaram. Enfim, cada um é consciente do que fala, entendeu? Eu respeito todo o meio de comunicação, mas eu acho que antes de noticiar tinha que ouvir os dois lados. Eu acho que essa é a maneira mais correta. Eu recebi uma informação que vai acontecer tal situação, eu vou lá e dou a notícia sem ouvir o clube? E aí todo dia a gente vai ter que vir aqui se manifestar? Não sei se é o caminho, sabe? Enfim, o controle aqui dentro é muito tranquilo, entendeu? Os atletas muito profissionais. A gente teve um desgaste, como vocês sabem, principalmente pelo atraso dos pagamentos, entendeu? Mas não assim tão grave como noticiaram. Enfim, como eu falei, eu acho que o nosso grande problema hoje é no campo tentar vencer os jogos. É isso. Boa tarde, Frontini. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a situação do Kevin e também do Diego Torres. E em relação aos salários, vocês chegaram a conversar e prometer uma data para os jogadores ou vocês não têm essa data ainda? Boa tarde. Vamos lá. Situação primeira do Kevin. Você noticiou, você afirmou, e eu ouvi, que o Kevin foi negociado para Portugal, que ele estava indo para Portugal. O Kevin não foi negociado para Portugal. E você afirmou que ele foi negociado. Você não perguntou para a gente, não ligou, não quis saber. Ele tem um interesse de um time de Portugal, formular a proposta e a gente está negociando. E se ele for negociado, o clube está totalmente seguro. Então, assim, eu ouvi a tua notícia e você falando que ele foi negociado, que o clube não tinha que ter feito isso, que ia ser um prejuízo, que não ia entrar nenhum dinheiro, mas, assim, da onde saiu isso? Das minhas fontes, do lado de lá. Pronto, você ouviu a gente? Mas então, você está ouvindo eu agora. E você noticiou, você mas deu... Eu pedi várias vezes para você falar, você é diretor, ninguém veio falar. Não, você noticiou. Não, mas eu pedi entrevistas para assessoria. Vamos lá. Você noticiou, você afirmou. O Kevin está sendo negociado, está indo para Portugal e o clube vai ficar sem nada, não vai entrar nenhum dinheiro. Enfim, quando eu olho, escuto ou vejo uma informação dessa, sinceramente eu fico até, não é nem chateado, eu fico até triste. Mas é a opção de compra, caso dê lá para frente, daqui a um ano, não é? Estamos negociando, Beretta, estamos negociando, é uma negociação. Desde o momento que chegou a proposta, até agora não se concretizou nada. Porque para o atleta sair, o clube tem que estar seguro. Não tem nenhum amador aqui. Mas e por que ele não está treinando? Porque ele foi fazer documentação para, se for negociado, viajar. Simples assim. A negociação não se concretizou, vai treinar normalmente. Se o clube não estiver seguro, vai treinar normalmente. Entendeu? Então ele tem chance de voltar. Ele nem foi, mas ele nem foi. É isso que eu tento explicar, tento conversar. Mas enfim, como eu falo para você, se todo dia eu tiver que vir aqui depois de assistir o seu programa, tiver que esclarecer, eu vou ter que vir aqui todo dia. Entendeu? Então essa é a situação do Kevin. Ele tem uma proposta de Portugal, uma proposta boa para um atleta que hoje não está conseguindo jogar nesse momento, mas que eu acho que tem um valor muito grande, e a gente está tentando deixar o clube totalmente seguro.
entendeu? O agente está tentando fazer um negócio, eu entendo, o atleta também, mas exige o Guarani nesse meio termo, entendeu? Então, assim, se for positiva para o clube, eu não vejo problema nenhum. Nem que esse dinheiro for entrar em janeiro, esse dinheiro for entrar em julho, mas que o clube se sinta seguro. É um atleta jovem, com potencial muito grande, que eu acredito que tem um futuro imenso, trabalhador, está com a cabeça boa, com a cabeça no lugar. Então, assim, é isso só que eu acho ruim. Como você falou, eu pedi para falar com você. Não, você primeiro dá a notícia e depois você pede para falar comigo. Isso que aconteceu. Eu escutei você falando que o presidente tinha sido proibido de entrar no vestiário com os jogadores. Poxa, Beretta, é um absurdo, cara. É um absurdo o que você falou. É um absurdo. Aí, a gente liga para você, você fala que é uma fonte. Eu não vejo isso como uma fonte interna. Se é uma... Tem várias, mas pronto, então... a gente já deu oportunidade. Isso vai virar debate. Mas assim, vamos lá. Então vamos para ser mais claro. Se eu recebo uma notícia que você assassinou uma pessoa, eu vou lá e vou falar, você matou uma pessoa, eu vou perguntar, realmente você matou uma pessoa? Eu preciso te ouvir. E você não deu a chance da gente se explicar. Você foi lá e soltou uma notícia grave, o presidente é a autoridade maior no clube. Como é que você vai barrar o presidente de entrar no vestiário ou de entrar em qualquer lugar? Ele que tem o direito de barrar, de não deixar a pessoa entrar em determinado departamento. Então, assim, nunca houve isso. A relação é muito boa com os atletas, com a comissão técnica, internamente. Como eu falei, o único problema, e eu sempre fui muito claro, o único problema que a gente teve nesse meio até agora foi esse atraso, que é uma coisa normal, como acontece em qualquer clube. Esclarecemos, pontuamos e falamos como é que ia ser, entendeu? Então, assim, você falou, eu ouvi, você não deu a chance da gente falar a nossa versão, e depois que nós ligamos para você, você se retratou. Eu acho que o caminho mais correto seria, olha, realmente o presidente foi impedido de entrar no vestiário, que aí a gente ia ter a oportunidade de se explicar. Mas enfim, como você falou... Só para deixar claro, pedi entrevistas, eu tinha informações e ninguém quis falar. Aí, a partir do momento que você tem as informações, você tem que dar. Aí depois já era. Agora, sobre o Diego Torres. Tá, assim, se você acha correta essa maneira, tranquilo, velho. Eu não tenho a capacidade de tentar mudar nada, enfim, nem quero também. Do Diego Torres, pronto. Nós estamos há 2 meses e meio tentando um acordo com o Diego Torres, que é um atleta muito profissional, uma boa pessoa, mas que nesse momento não encaixou. E um atleta não vinha sendo relacionado, quando vinha sendo relacionado não estava entrando por opção, e a gente tem que respeitar. Hoje quem joga na posição dele está muito bem, pelo menos no meu modo de ver. O João vem fazendo um excelente campeonato, se não um dos principais jogadores do time, então é uma coisa natural. E a gente estava tentando um acordo, por ser um atleta com custo-benefício alto, e aí que eu não estou para questionar se está certo ou se está errado, eu estou vendo um momento do clube. Pronto, não foi feito, a gente estudou outra estratégia e oferecemos as férias para ele. No dia que a gente ofereceu as férias, ele começou a aceitar fazer um acordo. E ontem eu finalizei o acordo com ele. Então é um atleta que fez um acordo, só está faltando assinar, o empresário está com um acordo em mão, no qual o clube vai ser beneficiado com menos 35% do que tinha que pagar para ele. Pronto, essa é a situação de um atleta que tem 2 jogos de titular no ano e jogou 8 jogos. É isso que eu estou explicando. Então, é um atleta que tem toda essa importância, mas desportivamente, nesse momento, não vinha jogando. Entendeu? É uma coisa natural. Então, assim... eu só não que eu não entendi, eu entendi, porque eu entendi também quem te procurou para dar todas aquelas informações que você soltou, porque a mesma pessoa que deu aquelas informações para você, ela falou a mesma coisa para mim meia hora antes, por isso que eu sei quem é a pessoa que te passou todo aquele relatório que você soltou, e eu não achei legal. Eu falei, todo esse relatório que você passou para dar a notícia, por que ele não tentou resolver internamente? No momento que ele estava aqui, não seria essa a decisão mais correta? Se nós temos um problema interno, por que eu vou esperar acabar um vínculo para soltar para a imprensa? Por que eu não resolvo internamente?
Então foi isso. E para finalizar, que eu não preciso fugir de nada aqui, depois do jogo do Ipiranga, houve um desgaste e uma decisão por parte dele, depois do jogo, que eu não achei correta e chegou ao ponto final. E a gente está aqui para tomar as decisões, e a gente tem que tomar as decisões em prol do clube. Então, se acarretou em tudo isso daí. Não vinha no ano muito positivo, e os números falam por si, e aqui eu não estou falando da carreira dele, nem da pessoa dele, não. Estou falando desportivamente. Se você pegar os números, eles comprovam o que eu estou falando. Ele não vinha no ano muito positivo, tanto que não vinha jogando, era um atleta muito caro, e para finalizar ele teve um comportamento que eu não achei adequado. E a gente tomou a decisão que achou que era melhor. E vamos seguir em frente. Fizemos um acordo, o clube vai ter que pagar esse acordo que fez com ele, se realmente ele assinar, que já está com ele, já chegamos num denominador comum, que ficou bom para o atleta e bom para o clube, e vamos seguir. Hoje está nesse pé. É isso? E sobre prazo? Não, pronto, o prazo é o quanto antes. O quanto antes, beleza. Se a gente amanhã conseguir esse dinheiro, a gente já paga amanhã esse dinheiro, sabe? O quanto antes, sabe? Às vezes a gente promete que a semana que vem, se sexta-feira a gente conseguir, a gente quer pagar porque é direito dos atletas. Não tem como a gente fugir disso daí. Mas atrasou 10 dias, é pouco, mas é atraso. Se eu combinei de chegar às 8h30 na emissora lá para dar uma entrevista para você e cheguei às 8h31, eu estou errado, porque eu marquei 8h30. Então é assim que o clube tem que funcionar, mas hoje não consegue. A gente está ciente do erro, sabe? Ninguém está se escondendo, estamos alinhados com os atletas, já reconhecendo isso daí, mas eu acho que hoje isso daí está em segundo plano. Está em segundo plano. O mais importante hoje é o jogo de sábado, a gente vencer para a gente conseguir essa classificação. E é claro, eu deixei o espaço e até coloquei a entrevista na íntegra com o Frontini, porque ele realmente o Guarani tem o direito e o espaço. Agora, eu tenho aqui no meu celular todas as vezes que eu já pedi para assessoria, foram muitas vezes, e até falei no ar, na Rádio Bandeirantes, na tela da Band, quantas vezes que eu pedi uma entrevista com o Frontini ou uma entrevista com o presidente do Guarani, várias vezes. O que me disseram todas as vezes? Que não era o momento deles falarem. Aí depois, quando eu tive essas informações, eu passei e continuo com as mesmas informações que eu tenho. Tanto é que do Diego Torres está quase concretizada a rescisão e ele realmente tinha recebido as férias para sair do Guarani, não tem nenhum problema com relação a isso. Pode ser que o Guarani economize dinheiro com relação a isso, e se economizar, o Frontini pode vir a público falar novamente. E do Kevin, desde semana passada ele não está treinando, né? Ele recebeu esse período para ficar com os familiares para ir para Portugal. Passaporte ele já tem. Eu citei a negociação, é claro, o Guarani não gosta que a gente descubra antes, olha, não tá 100% porque ele não foi viajar, mas está tudo praticamente certo. O que falta acertar aí? Falta a maneira como o Guarani vai receber, se vai receber em 5 vezes, se vai receber em 3 vezes. O Guarani quer receber em menos vezes. E também, pelo que eu sei, uma outra cláusula que o Guarani quer é, olha, se ele não for utilizado até o final do ano, ele volta. Aí acaba essa situação de opção de compra, ele volta para jogar o Campeonato Paulista. Mas para ele já está tudo certo, porque ele já está com a família dele passando os últimos dias antes de viajar. E a questão do presidente, quando eu passei a relação com os jogadores, esse tipo de coisa, ele mesmo depois falou para os próprios jogadores que se sentiu traído com a questão dos atletas fazerem aquela mini greve, algo do tipo. O relacionamento, o ambiente não estava bom. Se agora está bom, se resolveram a parte financeira, o Frontini, se ele quiser, ele pode vir todos os dias aqui falar que ele vai ser muito bem-vindo. Inclusive, a gente estava conversando depois da entrevista em alto nível normalmente. Eu até citei para ele, eu falei o seguinte, olha, todas as dúvidas que eu tinha antes, eu procurava o Farney Coelho e o Farney Coelho me respondia tudo.
me respondia fora do ar tranquilamente, todos os dias. Com você a gente não tem acesso, e eu já pedi tanto para você quanto para o Rômulo mais acesso para perguntar as coisas. Agora, eu vou sempre passar os dois lados, isso eu vou fazer e não tem problema nenhum, não tem briga com o Frontini, vou falar com ele todos os dias e vou continuar perguntando, e o que eu souber e tiver que falar, eu vou ter que falar. O Frontini, ele disse que o Breno deveria ter checado a notícia antes. Você disse que nós demos férias para o Diego Torres e não checou com a gente. Aí ele, no final da entrevista, fala, então, quando nós demos férias, vai vendo. Eu vou morrer, não vou ver tudo, cara. Quando nós demos férias, aí ele aceitou o acordo e o Guarani vai economizar aí uns 35% do que teria que pagar até o final do contrato. Então o Breno deu uma notícia verdadeira. Ele disse, nós demos férias. Agora com relação ao Kevin. Vamos lá. Hoje residem oficialmente, e não fazendo turismo, ou estando lá clandestinamente, 574.195 brasileiros em Portugal. Oficiais, né? Com aquela autorização oficial e tal, já é cidadão de Portugal. Tem emprego lá, ou a mulher teve filho lá, ou foi pai lá, bom, enfim. Oficialmente, quase 580 mil brasileiros. Outros que estão clandestinamente ou que estão passeando, tem mais 500 mil. 1 milhão de brasileiros em Portugal. Para quem não sabe, para entrar na comunidade europeia, na zona do euro, não há necessidade de visto. Se tiver passaporte, está válido, compra a passagem e desce lá. E tem, salvo engano, 90 dias. E quando o cara vai para trabalhar, aí lá ele regulariza lá a situação dele. Não é igual entrar nos Estados Unidos, que você tem que ir atrás de visto. Para entrar na China, tem que tomar vacina disso, daquilo, da febre amarela, vacina contra a gonorreia. Não tem isso. Passaporte e passagem na mão, viajou. Aí ele disse não. Então o Breno disse, ele não está treinando e foi para casa. E tá fechado lá com o Penafiel. Ou faltando pequenos detalhes. Aí vem o Frontini, você devia ter falado com a gente. Você não praticou de forma correta. Você teve a notícia e não confirmou. Pronto. Agora ele no final da entrevista, mas o que ele tá fazendo na casa dele? Ele não tá em casa, ele tá atrás da documentação. Porra, mas... que documentação é essa para ir para Portugal? Então ele admitiu que o jogador tá indo para Portugal porque ou tá tirando documentação para ir pro Parque Portugal, que é ali na Lagoa do Taquaral. Então se tá tirando documentação para ir para Portugal, é porque o negócio caminhou. Então o Breno falou a verdade. Ah, mas você devia ter checado, mas eu tenho a notícia. Eu tento falar com você, não consigo, eu vou deixar a concorrência dar na frente. Bom, então, segunda coisa. E a terceira, que ele ficou mais indignado, mas parabéns pro Frontini, que colocou a sua insatisfação, fez o seu protesto, aproveitou a coletiva para dizer da sua insatisfação, mas foi educado. Não veio com gritaria, não veio com ofensa. Depois conversou com o Breno, como o Breno acabou de dizer, educadamente, e tá tudo certo. E a última, que de toda a indignação, né, foi a seguinte: você disse, isso é um absurdo, que o presidente não era bem-vindo no vestiário. Só que ele não sabe, e eu sei, que o Breno conversa com os jogadores também, como bom grande repórter que é, para falar no ar e bancar. Então o Breno não tirou isso daí de uma bola de cristal. Ele obteve informações. Concluindo... Então, ele fez uma bela defesa do presidente, é ele que manda, tá tudo certo. Democracia é isso. Agora,
comparece mais, né, Frontini? Você sempre foi tão bem recebido. E outra coisa, jornalismo fazemos nós aqui. Tá, nós aqui. Então, se você quiser militar no meio, credencie-se e você será muito bem-vindo, que você fala muito bem. Agora, enquanto diretor ou executivo de futebol, você é executivo de futebol e notícia nós damos. Primeiro. Segundo, se você quiser, encerrando, se você quiser que a gente concorde com um time de mais de 2 milhões e que está na 7ª colocação e ameaçado de não se classificar, que a gente venha aqui e faça o papel da vaquinha de presépio, a gente não vai fazer isso. Você pode tirar o seu cavalinho da chuva. Então, cada macaco no seu galho. Você é executivo de futebol e a gente dá notícia e elogia ou critica. Agora, ensinar a gente a fazer jornalismo, acho um pouco de pretensão demais de sua parte. Mas parabéns pela educação, apesar de eu não concordar com nada que você falou. Quando os jogadores do Guarani fizeram greve e não quiseram treinar, nós ficamos aqui batendo nos jogadores e não dissemos que nem o Frontini, nem o Hélio Cizenando e nem o Rômulo tiveram poder de persuasão para demover os jogadores da ideia de não treinar. Isso o senhor Frontini não citou no seu protesto educado. Batista, o Frontini foi muito mal, né? Teve uma coisa positiva destacada pelo Tigrão, é verdade, ele foi muito educado, né? E ele é um cara educado e é um cara inteligente, mas querer rezar terço pra gente, sem arrogância nenhuma, ele não tem essa capacidade, né? Se ele não comparece para conceder entrevistas e foi provocado para isso, foi solicitado e não apareceu, então o jornalista ele fica com a sua fonte, não é? Ele não pode esconder informação. E o Breno fez tudo que manda o figurino e a cartilha do bom jornalista. Ele teve a informação, procurou teve lá da sua fonte, procurou a origem e a origem não deu resposta. Ele não pode ficar guardado dentro do bolso com a informação. Então, ele não tem condição, o Frontini, de falar sobre a nossa profissão, porque ele não conhece. Não conhece. Mas teve muita coisa que ele poderia ter aproveitado para esclarecer e, infelizmente, não esclareceu. Eu não gostei da entrevista do Frontini, Batista. O problema é que o dirigente, ele quer que o jornalista tenha o pensamento do dirigente. Aí não tem como, não dá certo. Não funciona assim. O jornalista, a cabeça dele é constantemente para ir atrás da informação. Se toda vez que ele tiver uma informação de uma fonte segura, nenhum jornalista responsável joga no ar uma informação que não seja de uma fonte segura. Se toda vez ele tiver que escrever um texto e mandar para o clube ler o texto, aprovar, aí deixou de ser jornalismo, passou a ser o tal do chapa branca, né? Que se diz aí aliás, está muito em moda no Brasil hoje, parte da imprensa com relação à política é de chapa branca.